Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje, esse vídeo, ele vai tentar ajudar a gente a entender como é que se subdivide a unidade de medida de um ângulo. Falei muito difícil? Tá, então vamos descomplicar. Como é que a gente mede um ângulo? A gente mede um ângulo usando um transferidor e a unidade de medida dele é o grau. Tudo bem? Até aí, beleza. Então a gente fala de ângulos de 90 graus, ângulos de 180 graus, ângulos de 60 graus. Mas será que dá para eu construir um ângulo que tenha uma medida que não seja um grau inteiro? Ou seja, ao invés de fazer um ângulo de 40 ou de 41 graus, eu consigo fazer um ângulo que está entre esses dois valores? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, os submúltiplos do grau. Mas antes, eu quero que você pense sobre uma coisa. Sempre que a gente começa a estudar ângulos, sempre o professor chega e fala: então os nossos ângulos notáveis são os de 90 graus, os de 180 graus, e aí ele sempre fala do tal do ângulo da volta completa, ou seja, ele diz que quando a gente dá uma volta completa em relação ao ângulo, a gente está andando 360 graus. Você nunca se perguntou por que 360? Você já fez essa pergunta para você? E você já conseguiu responder essa pergunta? Se você tem uma curiosidade de saber por que um ângulo de volta completa tem 360 graus, pode ser que eu te ajude um pouquinho. Para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos voltar lá para o ano 4000 a.C., pode ser? É uma viagem no tempo e tanto, mas vamos lá. Lá no ano 4000 a.C., os egípcios e os árabes, eles estavam tentando montar um calendário para eles. E aí eles tentavam estudar como os dias se passavam e se existia alguma relação desses dias que se passavam e do universo. E aí eles tinham a crença de que o Sol, ele orbitava ao redor da Terra. Ele andava ao redor da Terra. E aí, pelos estudos deles, o Sol levava aproximadamente 360 dias para dar uma volta completa. Começou a fazer um pouco de sentido para você? Pensa, se eles acreditavam que a Terra ficava paradinha e o Sol girava ao redor dela, e que eles, pelos estudos da astronomia, eles tinham essa certeza de que o Sol demorava 360 pôr do Sol e nascer do Sol, porque é um dia, certo? Então, entre todos os nasceres e pôres do Sol, eles contavam 360 vezes, até que eles achassem que o Sol voltou para o mesmo ponto inicial. Então, se o Sol demorava 360 do que eles chamavam de dias para dar uma volta completa ao redor da Terra, eles resolveram que quando você terminasse uma volta completa ao redor de alguma coisa, você teria andado os tais 360 graus. Já deu para dar uma clareada no porquê? Depois a gente descobriu, claro, que na verdade o Sol não gira, que quem gira somos nós ao redor dele, por isso estamos no sistema solar, e tudo aquilo que a gente acabou descobrindo depois, com Galileu e muitos outros cientistas que vieram. Mas o principal aqui é a gente entender esse 360. Legal, Marina. Então eu entendi que os egípcios e os árabes, eles tinham essa crença, então eles dividiram um círculo ou uma circunferência, né, em 360 partes iguais e chamaram cada uma das partes de grau. Legal, gostei. Tá bom. É uma curiosidade legal. Mas o que são submúltiplos? Por que você está falando disso? Beleza. Quando a gente estuda unidades de medida, metros, centímetros, milímetros, você percebe que a gente está quebrando cada vez mais a nossa unidade. Quando eu falo em 1 metro, eu posso quebrar o metro em decímetros, eu posso quebrar o decímetro em centímetro, eu posso quebrar o centímetro em milímetro. Eles são submúltiplos do metro. Agora, e o grau? Eu posso quebrar um grau? Claro que eu posso quebrar um grau. Você já observou em mapas, ou mesmo no seu GPS, que às vezes você pede para ele mostrar uma localização para você e ele te dá vários números? Quer ver? Eu vou mostrar para você. Muito bem. Olhem para essa imagem. Vocês estão vendo que eu estou no Google Maps, certo?
e que aqui eu tenho uma localização escrita. Como assim localização, Marina? Como é que a gente se localiza no mapa do globo completo? A gente tem coordenadas geográficas. Como é que essas coordenadas são dadas? Se eu disser para vocês que uma pessoa está 50 graus a norte, vocês concordam comigo que existe um lugar muito extenso em que essa pessoa pode estar? Quanto mais informações eu te der, mais precisa vai ser a localização dessa pessoa. Então, por exemplo, alguém se perdeu no mar e ele precisa ser localizado. Como é que essa pessoa vai pedir socorro? Ela vai mandar a localização dela. Observe, eu estou no meio do mar, eu estou no Golfo da Guiné, eu estou no meio do nada. Eu não estou no meio do nada. Eu estou a exatamente 4 graus norte e 1 grau, 23 minutos e 11 segundos leste. Pera, Marina, calma. Você estava falando de grau e de repente você está falando de minutos e segundos. Como assim? Isso, assim. Esses são os submúltiplos do grau. Quando a gente quebra um grau em vários pedaços, a gente quebra o grau em minutos. E quando a gente quebra um minuto em pedaços, da mesma forma quando a gente fala de tempo, a gente também quebra o minuto em segundos. Parece um pouco confuso, mas quando a gente começar a trabalhar, vocês vão ver que é muito mais tranquilo do que parece. Então, vamos tentar entender como é que funciona esse sistema. Da mesma forma que o sistema que a gente usa para medir tempo, horas, minutos, segundos, da mesma forma funciona os submúltiplos do grau. Um grau, quando a gente quebra em minutos, um grau equivale a 60 minutos, como se o grau fosse uma hora. Mas cuidado, a gente não está falando de medida de tempo. Não confunda um grau do ângulo com um grau de tempo. Tudo bem? Quando a gente pensa no relógio, a gente está usando horas. Nesse caso, em ângulos, a gente usa graus. Então, o que a gente precisa lembrar? Como é mesmo o nome do sistema em que os submúltiplos, ou quando a gente quebra um inteiro, ele vira 60 partes? Se alguém lembra bem, a gente conversou sobre isso quando a gente começou a estudar sistema de numeração. A gente tem o nosso, que é o decimal, nosso sistema de numeração, e a gente tem um sistema que é chamado sexagesimal. O sistema sexagesimal, ele é um trava-línguas, ele quebra um inteiro em 60 partes iguais. E os nossos submúltiplos do grau são exatamente um sistema sexagesimal. Da mesma forma que nosso sistema de medidas de tempo. Então, para a gente ter bem claro como a gente converte uma coisa para outra. 1 grau equivale a 60 minutos. Eu não preciso escrever minutos. Eu posso? Posso. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Mas esses minutos a gente escreve assim, ó. 1 grau é igual a 60 minutos. E a gente coloca um tracinho, né? Essa cobrinha que a gente chama aqui em cima, esse tracinho quer dizer 60 minutos. Tá bom, legal. Mas e se eu quero saber quanto vale 1 minuto? Bom, 1 minuto, da mesma forma que no nosso sistema de medidas de tempo, ele mede 60 segundos. Então, se você pegar o seu transferidor e olhar de uma medida de grau para outra, você tem várias marcações. Você tem, quando o seu transferidor é muito detalhista, ele vai ter 60 marcaçõezinhas. Cada uma dessas marcações equivalem a 1 minuto. E se você tivesse um transferidor mais detalhista ainda, você ia conseguir dar um zoom e olhar, e entre dois pauzinhos do minuto, você ia ter 60 partezinhas, que são os nossos segundos. Beleza? Tá bom, Marina, mas como é que eu vou usar isso? Para que isso é útil para mim? Tudo bem. Da mesma forma que a gente fazia conversão de medida de metro para centímetro, de centímetro para milímetro, ou o contrário, a gente também consegue fazer conversão de graus para minutos, de minutos para graus e assim sucessivamente. Não é difícil se vocês lembrarem dessas relações aqui, ó. 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, vamos pensar o seguinte. Lembra que a gente tinha, quando a gente estudou o sistema de
sistema métrico decimal, a gente tinha uma reta e a gente ia colocando as nossas unidades de medida nessa reta. Vamos imaginar, da mesma forma, o que acontece com os submúltiplos de 1 grau. A gente tem o grau, certo? Que é a nossa unidade base, e a gente tem depois dele os minutos. Então, a gente tem os minutos. Eu vou escrever grau e minuto, acho que vai ficar mais fácil da gente entender o que eu vou fazer. Eu tenho o grau, eu tenho os minutos, e depois dos minutos eu tenho os segundos. E menor do que isso é besteira, tá bom? Vamos se preocupar em pensar até os segundos por enquanto. Quando eu tô pensando em 1 grau, eu tô pensando em quantos minutos? Aí você fecha o olho e vê essa tabelinha aqui. 1 grau representa 60 minutos. Então, quando eu tô falando de grau para minuto, é só eu multiplicar por 60, certo? Se eu tenho 1 grau, eu tenho 60 minutos. Se eu tenho 2 graus, eu tenho 120 minutos. 3 graus, 180 minutos. É só multiplicar por 60. E dos minutos para os segundos? Bom, dos minutos para os segundos, eu também multiplico por 60. Se eu tenho 1 minuto, eu tenho 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. 3 minutos, 180 segundos. Presta atenção. 10 minutos, 10 vezes 60, 600 segundos. Beleza? Legal. Só que vamos lembrar de operação inversa agora, hein? Olha as coisas na matemática se todas indo para o mesmo lugar, convergindo. Vamos lá. Se para vir do grau para o minuto e do minuto para o segundo eu multiplico por 60, o que eu faço para voltar? Ah, Marina, muito fácil. Pela operação inversa, a gente divide por 60. Perfeito. E daqui para cá, bom, se para vir eu multipliquei, para voltar eu também divido por 60. Beleza? Então, amigos, se vocês lembrarem dessas relaçõezinhas aqui, que 1 grau tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos, vocês vão conseguir fazer a conversão tranquilamente. Aí você vai olhar e falar assim, tá, você pode me dar um exemplo? Assim, vamos fazer um exemplo numérico, só para ter certeza que ficou claro? Vamos fazer um exemplo numérico, vem comigo. Então, primeiro exemplo, 240 graus. Eu peço para você converter essa unidade de medida em grau para minuto e depois para segundo. Eu basicamente estou te perguntando quantos minutos eu tenho em 240 graus. Aí você fala, tá bom, vamos lá. Você me disse, agora há pouco, que 1 grau, tem 60 minutos. Sim, eu disse. Vocês concordam comigo que eu tive que multiplicar o 1 por 240? Então, eu multipliquei o meu 1 por 240 para chegar nos 240 graus? Então, é só eu multiplicar também por 240 o meu 60 minutos, certo? Tudo bem? Que é mais fácil que isso? Lembra dessa tabela aqui de grau para minuto, multiplico por 60. Tudo bem? Então, eu vou pegar a minha quantidade de graus, de grau para minuto, eu multiplico por 60. Beleza, vamos multiplicar por 60. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. E mais 2, 14. Tem um 0 aqui, ele vai acrescentar um 0 no final da minha conta. Então, isso significa que 240 graus tem 14.400 minutos. Legal, Marina. Mas você disse que você queria em minutos e em segundos. Tudo bem. Vejam, se 1 minuto tem 60 segundos, se eu pegar 14.400 minutos, é só eu multiplicar por 60 de novo. Por quê? Porque daqui para cá, se eu faço vezes 60, então daqui para cá eu também vou fazer vezes 60. Então, eu vou pegar o 14.440 e vou multiplicar por 60. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 4,
6 vezes 4, 24, mais 2, 26. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. Não esquece esse zero aqui. Então, quer dizer que 14.400 minutos tem 864 mil segundos. Ou seja, 240 graus possui 86.400 segundos e 14.400 minutos. Beleza? Tranquilo? Essa passagem aqui, sossegada. E o contrário? Como é que a gente faz a passagem de minuto e segundo para grau? Vamos ver. Então, agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou dar para vocês essa quantidade em segundos e eu quero saber quantos graus, quantos minutos e, se sobra, quantos segundos tem aí dentro. Lembra que a gente fazia isso quando eu dava uma quantidade em segundos e perguntava quantas horas tinha ali dentro? É a mesma coisa, a ideia é a mesma. Eu quero saber quantos graus eu tenho aqui agora. Bom, vamos lembrar de novo da tabelinha. De grau para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu multiplico por 60. E a volta é só fazer a operação inversa. Eu divido por 60, eu divido por 60. Então, se eu tô aqui, ó, para voltar para minuto, eu divido por 60. Então, vamos fazer um passo de cada vez. Eu quero primeiro de segundo para minuto. Legal? Então, eu vou pegar o meu 14.323 segundos e vou dividir por 60, porque a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Legal, vamos fazer essa divisão aqui. Primeiro eu vou pegar o 143, vai dar 2, 6 vezes 2. 60 vezes 2, 120, vai sobrar 23, eu abaixo meu 2. Aqui eu vou ter 6 vezes 3, dá 180, sobra 2, aqui vai sobrar 5, vamos abaixar o meu 3, vai dar 8, porque aqui vai dar 480, 3 menos 0, 3, aqui 8, 12 menos 8, 4. E o que aconteceu? E Marina, eu vou precisar pôr uma vírgula. Não vamos pôr vírgula, porque a gente não está interessado em partes decimais desse valor. A gente está trabalhando com sistema sexagesimal. Então, não vamos pôr vírgula. Vamos entender o que esse resultado está dizendo para a gente. Olha bem, eu dividi segundos por 60. A cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Então, quando eu divido segundos por 60, o meu resultado é em minutos. E o que sobrou aqui? Sobrou 43 segundos. Tudo bem? Beleza. Então, eu já consegui transformar essa minha medida em 238 minutos e 43 segundos. Mas, Marina, olhando aqui para esse valor, eu tô vendo que tem muito mais que 1 grau aqui, né? Porque a cada 60 desses dá 1 grau. Eu posso transformar em 1 grau. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos pegar essa parte aqui, os 238 minutos, e vamos dividir por 60 de novo? Porque eu tô saindo dos minutos e tô indo para o grau. Quando eu divido o minuto por 60, eu encontro quantos graus eu tenho ali dentro. Beleza. Ó, 6 vezes 4, 60 vezes 4 vai passar. Então, vamos fazer 60 vezes 3. Vai dar 180. Aqui vai sobrar 8, 5. Isso. E 0. Marina, e agora? Eu ponho a vírgula? Não, de novo, a gente não está interessado em partes decimais. Para aqui e interpreta o que aconteceu. Se eu dividir minutos por 60, olha na tabela, minutos por 60, minha resposta é graus. Então, esse 3 aqui é graus. E o que sobrou? Bom, se eu estava dividindo minuto, sobrou minuto. Ou seja, em todos esses segundos aqui, eu tenho, na verdade, 3 graus. Eu dividi esses 238 por 60, então eu já não tenho mais 238. Eu transformei ele em 3 graus, 58 minutos, só que a gente não pode esquecer que tínhamos nossos 43 segundos aqui. Tudo bem? Beleza? Devagar, então. Eu peguei os meus segundos,
dividi por 60 e encontrei os meus minutos. Peguei os meus minutos e dividi por 60 de novo para encontrar os meus graus. E mesmo assim, sobrou alguns minutos que não juntou 60, que não deu o suficiente para transformar em grau. E eu também tenho 43 segundos. Não deu 60, não deu o suficiente para transformar em minuto. Então, como eu fiz essa conversão, eu dividi por 60 para encontrar quantos minutos eu tenho ali e depois eu dividi por 60 de novo para encontrar quantos graus eu tinha ali. Beleza? Tranquilo? Então, galera, se vocês lembrarem dessa primeira tabela, dessas relações e dessa tabela, não tem erro. É garantido que vocês vão conseguir fazer essas conversões. E essas conversões são úteis porque a gente também pode somar ângulos, a gente pode subtrair ângulos. Essa é uma parte que a gente vai começar a estudar depois que a gente terminar de entender a conversão do grau para minutos e segundos e o contrário. Beleza? Espero que tenha ficado claro, espero que o vídeo tenha elucidado algumas dúvidas e curiosidades que a gente tinha aí sobre a história das medidas de ângulos. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, podem nos procurar durante as lives. Espero que vocês continuem estudando. O conteúdo está andando e vocês estão participando muito, a gente está muito contente com vocês. Qualquer dúvida, então, estamos à disposição. Continuem se esforçando, tá valendo a pena. Um abraço e bons estudos!